Hoje eu vou explicar para vocês como redigir uma redação. Então vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Olha aí, vou colocar aqui para vocês o nosso slide, tá? Só para você redigindo mais rápido. O que você deve fazer para redigir mais rápido? Você vai criar, tá? Criar um conjunto de palavras, uma média de 10 palavras sobre o tema. Lembrando que o tema ele é apresentado para você ali, sem problema nenhum, tá ok? E aí você vai pegar aquele tema e vai tentar criar 10 palavras, criar palavras sobre aquele assunto. Então, ao criar palavras sobre aquele assunto, você vai facilitar o seu desenvolvimento redacional. Você não foge do assunto proposto. Primeiro ponto, fugir da redação, fugir do tema, fugir da redação não, né? Fugir do tema, tá? Na redação é nota 0. Nota 0. Então, quando você cria um conjunto de palavras sobre o tema, você te direciona o seu cérebro. É como se colocasse um cabresto, tá, em você para direcionar o seu foco. Então é isso que você precisa fazer. Eu vou criar um conjunto de palavras. Aquelas palavras vão fazer com que eu não fuja, com que eu não extrapole. Ficou claro? Anote isso aí. Fica mais fácil expor as suas ideias, tá? Fica mais fácil de você expor as ideias. Por quê? Você já tem as palavras ali. Basta olhar para elas. Eu olho para a palavra olha para mim. Eu olho para a palavra olha para mim. Eu dou um beijo nela, ela me dá um beijo. E aí criamos aquele relacionamento gostoso. Aquela palavra vai me fazer pensar em outra palavra, vai me fazer pensar em um acontecimento, vai me fazer pensar em algo. E com isso eu vou ficar ali dentro do tema. E ao criar o conjunto de palavras, você também vai evitar repetições dentro da redação. Já falei, não repita palavras na redação. E o ideal é não repetir em nada, tá? Por exemplo, tem gente que já usou a conjunção pois no primeiro parágrafo. No mesmo parágrafo, ele não conhece outra conjunção, ele não fez o curso com o professor Léo, ele vai lá e coloca a conjunção pois novamente. Aí no terceiro parágrafo, quem que ele usa? O pois, o mas, né? Ele fica repetindo, ele só conhece aquela conjunção. Mas, Léo, palavra, conjunção é a mesma coisa, uma conjunção é uma palavra. Não repita termos, principalmente no mesmo parágrafo. Legal? Isso é propriedade vocabular quando você não repete. Demonstra que você tem palavras, vocabulário, tá? E aí você consegue fazer substituição, tá bom? Então, anote aí, ok? Ótimo. Então, não repetir palavras, principalmente no mesmo parágrafo. Mas eu posso repetir? Se repetir, que seja em parágrafo diferente, mas não no mesmo, tá? Você redigirá seu texto mais rápido. Pessoal, quando você estimula o seu cérebro, fica mais fácil escrever. O problema é que quando a pessoa vai fazer uma redação, ele pega lá a folha e fica assim, ó. Vai lá e apaga. Não faça isso. Eu quero que você entenda, quando você cria palavras, você estimula o seu cérebro, tá? Ótimo. E você melhorará a sua argumentação. Quando você cria um conjunto de palavras, você tende a argumentar melhor. Porque você vai olhar para uma palavra e vai pensar em uma coisa. Vai olhar em outra, vai olhar e vai pensar em outro ponto. Ficou bem claro? Primeiramente, eu quero mostrar para vocês. Isso é chamado de brain, cérebro, storm, tempestade de palavras, tá? Chuva de palavras, pensa o que você quiser, mas faça isso antes de redigir a sua redação. Você que vai fazer vestibular, você que vai fazer Enem, você que vai fazer concurso público, tanto faz. Cria ali um conjunto de palavras, umas 8, 10 palavras. Isso demora quanto tempo, professor Léo? Uma média de 5 minutos, mas você vai ganhar tempo para depois, né? Você não vai ficar ali passando horas e horas pensando em que escrever, tá? Em que escrever,
pensando como escrever, você não vai ficar repetindo palavras, você não vai fugir do tema e você vai melhorar o seu argumento. Ficou bem claro? Olha aí um tema na redação: tecnologia no combate à criminalidade. Então, esse é um tema. Aí o que eu fiz? Eu criei algumas palavras. Como que eu vou criar palavras? Palavras relacionadas, ó, tecnologia. Eu posso pensar em câmeras, eu posso pensar em olho vivo, eu posso pensar em revólveres, né? Eu posso pensar em armas. Pensa em tudo isso, tá? Legal? Internet, pensa assim. Combate, briga, legal? Então, combate, briga, vai pensar criminalidade, roubo, sequestro. Olha que eu já estou colocando outras palavras, tá? Violência, assassinatos, tá bom? Área de risco, aí você vai pensar população, cidadão, favela. Olha que legal! E quando você cria esse conjunto de palavras, você olha para as palavras olham para você. Você olha para as palavras e elas olham para você. E elas falam: filho, pode me usar, usa-me. E aí você começa, né? Olha só, com o uso da tecnologia, tá? A redução de crime, principalmente nas grandes cidades, tem sido bem notada. Aqui é uma redação assim, a esmo. Isso é chamado de rascunho, depois nós vamos melhorar. Isso tudo se deve, tá? Por exemplo, né, a olho vivo, né? Porque o olho vivo são aquelas câmeras que ficam ali vigiando, né? Você fica vigiando ali mais ou menos o local. Isso aí inibe sequestro, inibe roubo, assassinato, porque um ladrão olha, opa, estou sendo vigiado. Legal? Por exemplo, viaturas bem equipadas, com tecnologias. Tudo isso vai contribuir para a redução da criminalidade, principalmente nas áreas de risco, tá? Essas áreas de risco, né? Essa área de risco aí terá mais segurança ao colocarmos ali, por exemplo, câmeras, legal? Mais, por exemplo, viaturas rodando. Isso é uma estratégia. Fica bem legal você fazer um texto assim. Você não foge do assunto. Tem gente que quando escreve sem fazer isso, começa a falar assim, ó, a redução da criminalidade é essencial, uma vez que a população precisa se sentir segura. Ontem morreram 20 pessoas em um bairro, né? Sabe-se que eles estavam jogando bola e vários... Aí, meu filho, você já atrapalhou o texto, você já está extrapolando, você já está contando uma história. E lembrando, redação argumentativa é aquela que você tem o objetivo de convencer, persuadir o seu leitor. Ficou bem claro? Léo, e realmente, eu vou olhando para as palavras, eu já vou pensar redução. Redução da maioridade penal, redução de crimes, né? Redução de roubos, legal? Certinho aí? Tudo por meio do quê? Da tecnologia. O foco ali é o combate à criminalidade por meio da tecnologia. Então, na sua redação, você tem que abordar tecnologia. Porque se você não abordar, você está extrapolando, você está fugindo da essência. Ficou bem claro, gente? Bem explicadinho. Olha aí se todo mundo compreendeu. Aí, ó, utilização de drones. Realmente, tá? Os drones, por exemplo, né, é uma forma de você inibir a criminalidade ou combater a criminalidade. Quando um ladrão foge para a mata, você tem drones e os drones conseguem localizar tais ladrões. Olha que legal, gente. E aí você começa a pensar fora da caixa. Você começa a agir fora do padrão. E é isso que vai fazer a sua nota ser melhorada. Ficou bem claro? Olha agora. Coloquei para vocês aí mais um exemplo. Coronavírus, né? Coronavírus e suas consequências na economia. Aí suponhamos que um aluno não cria ali, não desenvolve ali as palavras. Ele começa falando das mortes, que milhares de pessoas morreram, que parentes, né, que as pessoas estão preocupadas. Meu filho, entenda o tema. O tema, tá? Ele é mais abrangente, tá? E aí você vai criar um título sobre aquele tema, se você quiser, até para você ficar mais direcionado. E as palavras vão ajudar você a ficar mais dentro do tema.
Então, coronavírus, você já sabe, faz relação a quê? Por isso que é bom estar bem atualizado. Coronavírus faz relação a uma pandemia, faz a relação a um vírus, a uma doença. Olha, aí você começa a pegar sinônimos, tá? Vai trabalhar sinonímia das palavras. Aí entra a matéria de interpretação de texto, legal? De gramática também. Consequências, o que são consequências? Resultados, né? O que levou a, então, ó, essa pandemia, esse vírus ocasionou o quê? Levou a quê? Certo? Impediu o quê? Impediu o crescimento econômico, né? Impediu o desenvolvimento, porque a forma ali, o que está pedindo ali é na economia. Aí na economia, desemprego, aí vem o PIB, desaceleração econômica, né? Reflexo na questão da compra, legal? Ou aumento de impostos, né? Ou aumento de produtos igual a carne, né? A carne está muito barata, meu pai do céu. Agora é só rico para comer carne, né? Ou seja, vocês entenderam, né? A carne está muito cara, 1 quilo de carne R$40, R$50, né? Ou mais ainda, vai depender da carne, meu filho. Legal? Comer picanha, não. Picanha você não vai comer. Você que é pobre, picanha só no próximo ano, assim que acabar a pandemia. Porque é assim que eu estou mostrando para você, então, ó, o reflexo da pandemia, do coronavírus na economia. Então você fala de crise, você fala de desemprego, tá? Aí vamos lá, vamos criar um textinho aqui, só para a gente ver como que fica mais fácil, tá? A pandemia, tá? Por exemplo, esse vírus da pandemia trouxe, tá? Vários problemas econômicos para o Brasil. Dentre eles, tá? O aumento de desemprego, uma vez que vários lugares tiveram tiveram que fechar as portas, por exemplo. Tá? Além disso, muitos empresários, tá, reduziram o seu corpo de funcionário, ou de funcionários aí no caso, legal? Só pensando aqui. Primeiro, gente, essa é a redação rascunho. Aí depois você vai passar limpo, melhorando o texto, cortando palavras que não seriam legais, retirando erros gramaticais, tá? Melhorando a propriedade vocabular, tá? Diante disso, tá? Certamente haverá uma retração econômica no PIB do Brasil e um desenvolvimento, tá? Econômico. Olha que legal. Pessoal, fica ou não fica mais fácil? Tá? Fica ou não fica? Fica bem mais fácil. Você vê que hora nenhuma eu começo a falar da minha mãe, começo a falar do meu avô, começo a falar do Japão. Você tem que gravar, focar naquilo que é pedido. E a maioria dos alunos que zeraram redação no Enem é porque fugiram do tema proposto. Ficou bem claro, gente? Faça isso que você vai ver como que seus textos vão melhorar. E, gente, criar ali 10 palavras é rapidinho. Ó, vírus, crise, né? Desemprego, preocupações, imposto, pandemia, desaceleração, demissões, PIB, arrecadação, retrocesso, né? Empresários. Muito obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau para vocês. Fui!